Oi, gente. Pois é, o texto da reforma da Previdência é proposta pelo governo Bolsonaro e alterada no Congresso por várias emendas. E foi aprovado. E tiveram 34 deputados que votaram contrariando o desejo de seus partidos, né? 19 deles votaram a favor da mudança e 15 votaram contra, apesar da sua bancada ser favorável. E eu vou analisar esses deputados, vou dizer o nome de todos eles ao final desse vídeo, então, e como é que o partido orientou e como é que eles votaram. Então, enfim, vai ter essa lista no final, eu vou colocar inclusive um link no final, e vou também dar minha opinião em relação ao que eu acho que deve ser feito com aqueles que contrariaram o interesse do partido, partidos que definiram, discutiram e definiram que seriam contrários a essa reforma da Previdência, e pessoas que decidiram por sua própria conta, votar a favor da reforma da Previdência. Não é? Não sei se vou tratar tanto dos que votaram contra a reforma, tendo o partido decidido que era a favor, mas a gente pode abordar isso também. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas, inclusive falando do tema da Previdência com Maria Lúcia Fatorelli, por exemplo, entre outros. E às sextas-feiras eu falo de filmes, jogos, quadrinhos e outros produtos culturais do ponto de vista político e filosófico no Filosofia Popular. E tem outras sessões no canal, vocês podem dar uma olhadinha. Quero aqui nesse vídeo também aproveitar para agradecer ao Henry Bugalho por ter recomendado meu vídeo anterior sobre a Tabata Amaral, que na verdade é um vídeo que usa o voto da Tabata para fazer uma reflexão maior sobre termos uma visão crítica em relação a políticos do campo progressista e ter uma visão crítica em geral, não é? Não apenas em relação a pessoas, mas em relação a outras questões que envolvem a política partidária. Então, quero agradecer ao Henry e já dizer que estou disponível aí se quiser uma live. A gente pode tentar ver um horário, tem a questão do horário dele, meus horários a gente tem que alinhar, mas se ele tiver disponibilidade, a gente pode tentar fazer esse alinhamento. Tá? Então vamos lá. Eu estou com a reportagem aqui da Folha de São Paulo, do Nathan Lopes. Né? A votação do texto principal da reforma da Previdência contou com 34 votos de deputados que contrariaram a orientação de suas bancadas na Câmara. Deles, 19 votaram a favor da mudança nas regras da aposentadoria, ao passo que seus partidos pediam que fosse contra, e outros 15 votaram contra, apesar de suas bancadas serem favoráveis. No total, a reforma foi aprovada em primeiro turno com 379 votos e 131 parlamentares foram contra. Entre os deputados que contrariaram sua bancada estão Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, Tiririca, do PL de São Paulo, os filhos dos ex-governadores do Rio, Antônio e Rosinha Garotinho, Clarissa, do PROS, do Rio de Janeiro, Valdemir Garotinho, do PSD do Rio de Janeiro. Antes da votação, Tabata chegou a ser ameaçada de expulsão do partido se confirmasse seu voto a favor da reforma da Previdência. Eu gostaria de dizer que, na verdade, o PDT falou que todos, não singularizou na Tabata, isso da reportagem é um pouco questionável, não é? Tanto o Carlos Lupe quanto o Ciro Gomes deixaram claro que todos os deputados do PDT que votassem a favor da reforma seriam punidos, e o Ciro defendeu que eles fossem expulsos. Né? Ele deu uma entrevista, inclusive eu assisti, uma entrevista em que ele defendeu, e essa entrevista está no YouTube e tal. 3 deputados não estiveram na sessão que votou a reforma: o general Girão, do PSL, Luiz Carlos Mota, do PL, e Bacelar, do Podemos. As bancadas dos 3 partidos eram favoráveis à proposta. E aí vamos agora, rapidamente, falar sobre o que, antes de eu listar as pessoas e a orientação de bancada, vamos falar o que eu acho que deve ser feito. Bem, existe uma argumentação de dois lados aí, vamos pegar os dois lados para tentar pensar essa questão. E algumas pessoas que estão argumentando o seguinte: olha, o PDT é um partido que não é tão grande, 8 membros do PDT votaram a favor, se você expulsar os 8, você está perdendo 1/3 do partido, o partido vai ficar menor, vai ficar fragilizado e tal. Em relação a esse argumento, eu contra-argumento dizendo o seguinte: de que adianta ter esses 8 deputados federais se você não pode contar com eles quando você mais precisa? Se você não pode confiar no voto deles quando é mais importante, quando é uma reforma estrutural, quando é uma reforma que mexe com
direitos fundamentais. Se você não pode contar com essas pessoas nessa reforma, quando você pode contar? Vale a pena manter esses deputados nessas circunstâncias? É uma questão a se levantar e a se discutir. Uma outra coisa que eu acho interessante que a gente deve falar sobre isso é o seguinte: esses deputados, eles contrariaram não apenas a orientação do partido, e isso é muito importante refletir, mas eles contrariaram predominantemente o desejo da base eleitoral do partido. Ou seja, das pessoas que votaram nesses deputados. A maioria das pessoas que eu tenho visto se manifestar sobre o episódio da Tabata estão dizendo, se sentindo traídos. Por que eles dizem isso? Porque se fossem eles a decidir, eles não votariam como a Tabata votou. Não votariam como os outros deputados do PDT votaram e os outros deputados de outros partidos que contrariaram o partido claramente era contra essa reforma e essas pessoas votaram a favor. Esse é um argumento que fortalece muito e muito a minha defesa aqui no canal do que eu chamo de democracia ampliada. Ou seja, me desculpem, mas eu vou aproveitar esse episódio para vender meu peixe. E qual é o meu peixe? Meu peixe é a defesa de uma democracia ampliada, uma democracia onde são os cidadãos, as pessoas e não os representantes que tomam as decisões nas grandes questões. Que aí você não transfere a responsabilidade. Quem tem que decidir qual reforma da Previdência vai acontecer, qual a natureza da reforma, em que direção ela vai, deveria ser o povo brasileiro. Não os representantes eleitos. Porque o representante pode ser eleito dentro de um partido que aparentemente tem uma série de valores, mas ele tem outras prioridades. Ele faz outra negociação dentro do Congresso, ele tem uma visão diferente em relação àquilo por ter a vivência lá dentro e estabelece outros critérios de prioridade. E aí o povo que votou naquela pessoa não se sente representada, não é representada por essa pessoa. Há uma ruptura da representação. Por isso, e por ter uma desconfiança enorme com o sistema representativo, e eu defendo uma democracia cada vez mais direta, uma democracia semidireta, e que nas questões centrais ela é totalmente direta. Ou seja, para mim, reforma da Previdência, 6 meses a 7 meses dos políticos formulam as propostas, discutem com a população, apresentam as propostas, tem espaço na televisão, no rádio, no YouTube, em tudo quanto é lugar, explicando suas propostas, fazem-se coligações, e aí no final do ano dá para a população 5 opções. A proposta A é a proposta do PT e do PSOL, a proposta B é a proposta do PDT, do PSB e do PCdoB. A proposta C é a proposta do Guedes. A proposta D é a proposta do Maia, e do DEM, e dos partidos Centrão e tal. E a proposta E é dos outros partidos. Supondo. E aí quem decide qual a proposta que vai vingar é o povo, é a população, não os representantes. Esse seria um regime democrático muito mais democrático do que nós temos. Porque a população não teria esse episódio, como aconteceu com a Tabata e com esses outros deputados, de se sentir traída. E o pessoal diz assim, mas daqui a 4 anos pode corrigir. Daqui a 4 anos pode cometer o mesmo erro. Por quê? Porque não tem como você saber, com toda e completa clareza, antes de votar numa pessoa, que ela vai representar os seus valores de forma completa. A biografia dela não é suficiente. Você não tem como saber pelo que ela diz, é insuficiente. E esse tipo de erro e esse tipo de problema vai ficar simplesmente se repetindo. Então é necessário defender que nas grandes questões, não em toda pequena questão, ou outras questões, não dá para a população decidir sobre tudo o tempo todo. Não. Mas reforma da Previdência, reforma tributária, dívida pública, questões de prioridades, saúde, educação, segurança, dá para todo ano ter uma votação discutindo uma grande reforma e deixar o povo decidir. E se depois de 2 anos ou 3 anos o Congresso chegar à conclusão que a escolha foi uma tragédia, não deu certo, submete para a população de novo. As pessoas vão dizer, o povo é mal informado, vai errar. E político não erra não, o político erra o tempo todo. É só olhar a história do Brasil, a história de outros países, e ver quantos erros graves foram cometidos pelos políticos. E quando os políticos erram, ninguém aprende nada. As pessoas botam a culpa no político. Não, todo mal foi de fulano. E é exatamente isso que está sendo feito de novo.
No passado colocaram todo mal é Collor. Aí depois botaram todo mal é FHC. Agora a direita está colocando todo mal é o PT. A culpa de toda a tragédia é o PT. E essa forma de fazer política é uma forma de fazer política pouco inteligente, para não usar uma outra palavra que eu estava pensando aqui. É uma forma de fazer política que empobrece a própria população do debate político. Então, é fundamental transferir mais poder decisório, poder de decisão para a população nas grandes questões. E no nível local, transferir mais poder de decisão para o cidadão em relação aos serviços públicos que ele utiliza. Isso é um projeto, e essa é uma ideia, de maximização da democracia em múltiplos níveis, reconhecendo a necessidade da representação, mas minimizando seu poder, minimizando sua influência, ampliando o poder da população. No futuro eu defendo inclusive mecanismos da população ter o direito de revogar mandato. Se 80% das pessoas que votaram a Tabata discordam desse voto e acham que por causa disso ela não merece o mandato, ela não deveria ser expulsa do partido para ingressar em outro partido. Essa população deveria ter o poder de tirar dela o mandato. Essa população deveria ter o poder de dizer para ela: você não nos representa, Tabata ou outros deputados. Você não nos representa. Nós entendemos que você tem que sair. Essa seria uma democracia que teria sentido, que faria mais sentido se a população tivesse esse poder. Nós não devemos ter um mecanismo de democracia de selecionar príncipes, de selecionar uma nova nobreza burocrática que faz o que bem entender. Não. Ela tem que responder às bases sociais. Não é? Enfim, esse é o meu posicionamento. Agora vamos à lista que eu prometi. Não é? E vou fazer mais comentários no final. O Partido Avante, ele tem uma orientação de bancada a favor da reforma, mas André Janones, de Minas Gerais, votou contra. O PDT, e aqui é interessante, tem uma orientação contra a reforma, que na verdade é contra essa reforma, porque o PDT defende uma reforma da Previdência, mas não essa. Vamos lá. Então ele é contra essa reforma da Previdência e votaram a favor da reforma Alex Santana, aqui da Bahia, nem conheço, mas enfim. Flávio Nogueira, do Piauí. Gil Cotrim, Maranhão. Jesus Sérgio, do Acre. Marlon Santos, do Rio Grande do Sul. Silvia Cristina, de Roraima. Subtenente Gonzala, de Minas Gerais. E Tabata Amaral, de São Paulo. Ou seja, muitos deputados do PDT votaram, 8 deles, 1/3, né? Praticamente 1/3, contra a orientação do partido. O Partido Liberal, a orientação da bancada é a favor dessa reforma. Votou contra Tiririca, de São Paulo. Tiririca ainda está no Congresso, eu esqueço às vezes. O PP, eu não me lembro se esse PP é Partido Progressista ou Partido Popular. São tantos partidos aqui no Brasil que até eu às vezes me confundo. Mas a orientação da bancada é a favor da reforma. Votaram contra Eduardo da Fonte, Pernambuco, Fernando Monteiro, de Pernambuco, e Mário Negromonte Júnior, da Bahia. O PRB, a orientação da bancada a favor da reforma. Votaram contra Aline Gurgel, Hugo Mota e Aline Gurgel e Hugo Mota, é isso mesmo. Do PROS, a orientação da bancada é a favor da reforma. Votaram contra o Capitão Wagner, do Ceará, e a Clarice Garotinho, do Rio de Janeiro. E o Wellington Prado, de Minas Gerais. O PSB, a orientação da bancada é contra a reforma. Votaram a favor, agora um monte, né? Atila Lira, Emidinho Madeira, Felipe Carreiras, Felipe Rigoni, Jefferson Campos, Lisiane Bayer, Luiz Flávio Gomes, Rodrigo Agostinho, Rodrigo Coelho, Rosana Vale, Ted Conte. Eu queria fazer um comentário sobre o PSB. O PSB é um Partido Socialista Brasileiro, que tem socialista no nome, mas que é um partido que foi invadido por pessoas de centro-direita na economia. E progressistas nos costumes, né? Aquela linha dos democratas corporativos americanos que eu digo que
Tabata deriva dessa concepção, ela foi lá nos Estados Unidos e tal. O PSB, portanto, é um partido que oscila entre a centro-esquerda e a centro-direita, não é um partido que abraça a defesa dos direitos sociais de forma ampla. A maioria do partido hoje está na centro-esquerda, por isso que a orientação foi contra a reforma, mas vocês viram um número enorme de deputados que votaram a favor, o que mostra essa divisão, essa cisão gigantesca no PSB. Né? O PSC, a orientação da bancada foi a favor da reforma, votou contra Valdevan 90, só ele. Do PSD, a orientação da bancada foi a favor da reforma, votaram contra Expedito Neto e Valdemir Garotinho. Né? O PSDB, a orientação da bancada foi a favor da reforma. Pensar que o PSDB até hoje tem social-democracia no nome é uma coisa vergonhosa. Né? Eles devem seguir o mesmo exemplo do PPS, Partido Popular Socialista, que mudou de nome para Cidadania, né, que é uma coisa meio mais vaga, assim, e ainda assim está inadequado para o PPS, e o PSDB também deveria mudar de nome, porque de social-democrata ele tem muito pouco, se é que tem alguma coisa. Mas a orientação é a favor da reforma e votou contra Tereza Nelma, só ela. Do Solidariedade, a orientação da bancada foi a favor da reforma, mas votou contra Paulo Pereira da Silva, de São Paulo. Todos os estados de todos os deputados vão estar no link que eu vou colocar na descrição, que tem o nome de todo mundo, para vocês guardarem, né? Pegar essa listinha, guardar, enfim, ela vai ter uso no futuro, uso político no futuro. Né? Eu estava pensando sobre o que deve ser feito com os deputados do PDT, especialmente, se eles devem ser expulsos ou não. E eu fiquei pensando que o ideal seria a perda do mandato, mas isso do ponto de vista legal é muito difícil de ser feito. Eu acho que deve se tentar. Agora, uma outra estratégia deve ser colocada para se pensar se não tem mecanismos de retirar muito do poder desses deputados. Tentar retirar o máximo que for de poder deles para forçar que eles peçam o desligamento do partido e assim o partido tenha condição de colocar um suplente que esteja comprometido com os ideais do partido. Não por causa de uma questão de fidelidade partidária apenas, mas por causa de uma responsabilidade do partido para com os eleitores. Parem para pensar, e eu falei um pouco sobre isso no início do vídeo. Essas pessoas votam nos representantes com a expectativa que esses representantes representem os ideais do partido do qual eles pertencem, predominantemente. E se existe alguma divergência muito grave em relação a alguma questão que é basilar para o partido, essa divergência deve ser deixada clara anteriormente. O partido deve aceitar que essa pessoa tenha essa divergência. Eu acho lamentável que isso não tenha sido deixado claro antes, que as pessoas não tenham percebido. Eu percebi o caminho que a Tabata estava indo e alertei em vários vídeos. Infelizmente, muita gente não quis ver. E não era só a Tabata, todos esses outros deputados. Eu usei sempre a Tabata como um exemplo. Não é? E eu acho que a reflexão vai ficar agora no campo progressista, a necessidade da agenda mínima. Aquilo que eu venho dizendo já há algum tempo. Que é o quê? O campo progressista precisa definir uma agenda mínima em que eles defendem um conjunto de valores como inegociáveis. Esses daqui são os fundamentais. E aí, garantir que todos os partidos façam uma união com divergências pontuais em relação a formas e nuances, mas não no texto principal. Porque isso é fundamental para poder enfrentar esse ataque aos direitos do trabalhador, esses ataques aos direitos sociais, que não vão parar por aí. Não vão parar por aí. Vem muito mais coisa na sequência e eu acho fundamental que se construa essa unidade através dessa estratégia de construção de uma agenda mínima. Né? Em que os partidos e os deputados e as pessoas assinem. E aí a gente vai ver quem assina e quem não assina. Aí a gente vai saber quem é quem. A gente já sabe muito por causa dessa votação, mas saberíamos mais ainda através dessa estratégia que eu defendo. Enfim, gente, se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e considere se inscrever nas nossas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e considere também se tornar um apoiador do canal.
Apoiadores têm uma série de vantagens de poder opinar sobre pautas, dialogar diretamente comigo e poder, enfim, receber vídeos de forma antecipada e uma série de outras vantagens. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.